A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado e exaltado o nome sobre todos os nomes, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em mais um dia, mais um despertar, que o Senhor nos confiou e nos entregou, mais uma oportunidade rica, divina e poderosa de estarmos vivos. Aleluia! Se você acordou, se você foi despertado, você precisa reconhecer um detalhe: reconheça a destra poderosa, reconheça o sopro do céu que te deu mais um dia de vida para você estar aqui em solo terreno, vivendo o propósito de Deus. O principal de tudo, além de estar vivo, é estar vivo em Cristo Jesus. Testifico, falo, recito e vou estar sempre falando aqui da parte do Senhor, através do Espírito Santo. Amém? Não existe vida fora do autor da vida. Se você está vivendo uma vida fora da obediência de Deus, fora dos caminhos do Senhor, fora da presença de Deus, é uma vida incompleta, é uma vida coxa. E o que é uma vida coxa? É uma vida que não foi saciada, é uma vida que às vezes está correndo atrás de coisas que não vai completar, que não vai encher, e vai estar sempre correndo, aleluia. Isso eu trato isso como fontes terrenas, fontes que não completam, fontes que não saciam, fontes que só te trazem prazeres momentâneos, que às vezes podem te levar a um abismo muito grande, depois muita gente não consegue sair. Então eu oro a Deus que você possa buscar a fonte divina, a fonte de água viva, aleluia, o próprio Cristo Jesus. Ele disse: eu sou a fonte de água viva, aleluia. Ele disse para a mulher de Samaria, à beira daquele poço, que se ela continuasse bebendo da água daquele poço, ela ia ter sede, mas se ela bebesse da água que ele daria para ela, o próprio Cristo, né, água viva, de nada mais ela ia sentir falta, aleluia. O que você precisa na tua vida é Jesus, se ainda você não está se sentindo completo, amém? Ele nos completa, Ele é pleno, Ele é tudo que precisamos está em Cristo Jesus, amém? Se você está de pé, se você acordou, desfruta, glorifica, engrandeça o nome do Senhor, porque se Ele te acordou é sinal que Ele tem propósito na tua vida, é sinal que Ele quer finalizar o que Ele começou na tua vida. Mas para tudo isso, aleluia, para tudo isso começar aqui nessa terra do qual hoje estamos aqui, nessa terça-feira, para honra e glória de Deus, destravar na tua vida, é você mesmo que permite. Sim, o propósito de Deus vivido nessa terra é você mesmo que permite, é você mesmo que trava. Às vezes você está numa idade de 20, 30, 40, 50, 60, até 70 anos e não está vivendo o propósito de Deus. Como que eu vivo o propósito, irmão? No caminho de Jesus. Aleluia. Deus enviou Jesus para nós, irmãos, aqui nessa terra, para não perecermos enquanto estivermos de vida e depois dessa vida garantirmos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, uma vida fora de Cristo Jesus é uma vida morta espiritualmente e é uma vida que não está vivendo o propósito ainda. O que é para você é para você. Se você não está vivendo grandes coisas na presença de Deus, é que ainda você não entregou a tua vida totalmente para Deus. Amém? É muito bom a gente lembrar disso, porque no final de tudo, para você não ver que ninguém te avisou dessa corrida que às vezes você está correndo tão desesperadamente, atrás de coisas que você não tem saciado, atrás de coisas que às vezes você alcança, você continua sedento, com fome, porque são coisas da terra. As coisas da terra não completa, não enche. As coisas da terra são momentâneas. A palavra do Senhor diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá. É o maná, é o pão do céu que desceu para nos servir. O próprio Jesus diz em João 6,35: eu sou o pão da vida. O próprio Jesus diz também para os discípulos que não é pela comida que perece que a gente tem que correr, mas sim pela que não perece. Temos que nos preocupar com o alimento espiritual, que é o que nos edifica, aleluia, que é o que nos fortalece, aleluia, através da nossa comunhão em espírito e em verdade com Deus. Amém? Deus seja louvado. Olha o lugar que o Senhor preparou para nós hoje. Contempla a mão de Deus. Contempla essa perfeição. Aleluia. Ó, o sol da justiça saiu, raiou mais um dia sobre a nossa vida. Possamos desfrutar, irmão, cada momento, cada segundo, sabe? Cada acordar é tão precioso, você reconhecer o acordar de Deus na tua vida, sabia? É tão precioso você reconhecer que você ser cheio do Filho, você tem tudo. Se você ser cheio da presença de Cristo Jesus na tua vida, reconhecendo Ele como o único suficiente Salvador da tua alma, você tem tudo. As coisas demais vão ser acrescentadas. Você não vai ficar precisando correr desse jeito que você está correndo, fazer coisas que você sabe que não tem te fazido
bem. Aleluia. Reconheça que você está de pé só por Deus. E não tem mais nada a mais que está te mantendo de pé. É só por Deus. Aleluia. Não confunda as coisas, não inverta essa ordem. O próprio Deus tem o direito e o poder e a autoridade de nos soprar para virmos até esse mundo, o sopro de vida, o sopro, né, do nascimento de uma vida. E o próprio Deus, ele tem a autoridade de soprar de volta, de tirar o fôlego. Ele é o autor da vida, ele é o autor da morte, ele é Deus. Aleluia. Então não inverta essa ordem, irmão. Não tem poder a não ser no nome de Jesus. Muitas pessoas estão se distraindo por inverter essa ordem. Dizer que amam a Deus, que amam Jesus, mas dividem suas adorações com outras coisas e acham que está tudo bem. Aí coisas vêm a acontecer, coisas venham a perecer ao teu redor ou até mesmo na tua vida e depois não entendem o porquê. O Senhor tem ciúmes dos seus, Ele quer uma adoração única, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Aleluia, a tua vida foi posta, estabelecida aqui nessa terra. Você foi gerado para ser um adorador. Vou te falar porque rapidinho, antes de ir para a palavra, em nome de Jesus. Aleluia, lá no princípio, lá no começo, no livro de Gênesis, o próprio Deus diz que tudo Ele criou, mas quando chegou na parte do homem, que façamos o homem nossa imagem e semelhança. Aleluia, que façamos, né? Somos aqui imagem e semelhança do Senhor, temos o privilégio de podermos falar que somos imagem e semelhança de Deus. Aleluia, então você tem que ser parecido com Cristo aqui nessa terra. Você tem que exalar um bom perfume da parte do céu aqui. Você tem que parecer em algo da parte de Deus, porque você foi criado para ser parecido com Deus. Em tudo que Ele vem aqui, ó, nos ensinando, nos exortando nas suas escrituras. Aleluia, mas não é esse ponto que eu quero falar. Eu quero falar que quando Deus criou o homem do pó da terra, ali ficou um tempo. E depois fala que através do Espírito Santo, né, Deus soprou pela narina fôlego de vida. Aleluia. Fez o homem do pó da terra, ficou lá parado. Depois soprou pela narina fôlego de vida. Quando envolve a narina, o nariz envolve o ar que nós respira, do nosso pulmão. Esse ar que você está respirando, aleluia, foi soprado lá no começo pelo próprio Espírito Santo de Deus. E às vezes você está agindo, você está usando esse ar de forma e de maneira que não tem agradado a Deus. Ou seja, a tua vida às vezes está até nesse momento exato agora sendo usada de forma que não agrada a Deus. E é um bom momento, um bom motivo, uma oportunidade de você tornar a tua vida de volta na mão de Deus, porque você saiu de Deus. Somos criaturas que saímos do Criador, nos tornamos filhos quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor da nossa vida, depois Salvador. Não tem como Jesus ser o seu Salvador, sendo que Ele não é o seu senhorio ainda. Você fala que Jesus é Salvador, mas se Ele não é o teu Senhor, não está batendo as contas, só na sua cabeça Ele é teu Salvador. Porque para Ele ser Salvador da tua vida, da tua alma, você tem que receber Ele como Senhor da tua vida. E quando envolve Senhor, envolve dono, proprietário. Porque Ele tem esse poder, tem essa autoridade, aleluia. Porque foi Ele que pagou o preço de sangue lá na cruz do Calvário, aleluia. Então esse ar que nós respiramos foi soprado lá em Gênesis pela narina do homem. E esse ar que a gente está puxando foi soprado pelo próprio Deus, aleluia, e fomos feitos em imagem e semelhança do Senhor para adorar a Deus, e tudo que há fôlego, aleluia, Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, toda alma vivente aqui na terra, tudo que respira, louve ao Senhor. Fomos feitos para ser adoradores na presença de Deus em nome de Jesus. Percebe o sentido de você estar aqui? Eu oro a Deus que essa mensagem seja destravadora na tua vida e libertadora, tirando todos os comichões do teu ouvido, limpando a sujeira dos seus olhos, para que o Senhor possa entrar, habitar e fazer morada por completo na tua vida e você possa viver o propósito. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Vamos para a palavra? Dia 26, aleluia, terça-feira 26/8. Amém? O Senhor me levou em Provérbios. Estava com uma outra palavra e a hora que eu comecei a folhear as escrituras, o Senhor me levou lá em Provérbios, dia 26. E hoje é Provérbios 26, hoje é dia 26. E é curto, o versículo é curto, porém Provérbios é uma exortação muito forte, doutrinária para o nosso dia a dia, né? Se você tiver a oportunidade, leia um Provérbios todos os dias, né? Tirando os outros capítulos, os outros textos, né? As outras cartas, eu não sei, às vezes você está no estudo durante um ano, benção também você ler a Bíblia durante um ano, mas leia um Provérbios todos os dias, que
você vai ter uma visão diferente, né, da tua caminhada, no teu trabalho, em tudo na tua vida. Provérbios é exortação pura, é sabedoria, é um livro de Salomão, do qual passou muitas coisas da parte do Senhor e nos ensina também através da vivência que ele teve, através das escrituras no teu livro de Provérbios. Amém? Provérbios 26, versículo 4. Aleluia. Não responda ao tolo segundo a sua astúcia. Não responda ao tolo segundo a sua tolice. Não responda ao tolo segundo a tua ignorância, para que também não te faça semelhante a ele. Não responda ao tolo segundo a sua ignorância ou a sua tolice, para que também não faça você semelhança a ele. Já ouviu quando as pessoas falam assim, fica quieto, não fala não, senão você perde a razão? Aleluia. Já ouviu quando alguém chega para você e fala assim, se você não deve, fica quieto, senão se você falar algo vai parecer que você está querendo se explicar de algo que você não fez. Aleluia. Não responda a insultos, a ataque, a afrontos sobre a tua vida se você sabe quem você é em Cristo Jesus. Aleluia. Se você às vezes está respondendo coisas a teu respeito que você não é, ainda você não reconhece a sua identidade. Ainda tem coisas aí que você precisa entregar mais para Deus. Porque já temos um que é o nosso justificador. Já temos um que advoga por nós, nosso advogado fiel, que está à direita de Deus. E se você já morreu para a tua vida, para o teu eu, já aconteceu o segundo nascimento, você reconheceu Jesus na tua vida, você tem um juiz, você tem um pai, você tem alguém que intercede por você, que não dorme, o general, aleluia, general dos exércitos, dos céus e da terra, que ele não gomita, ele não cochila, aleluia, a terra é o globo onde ele se assenta, aleluia. Então você ter Deus na tua vida, você falar com a tua boca e confessar com o teu coração, isso vai te dizer que você reconhece a grandeza de Deus. Isso vai fazer com que você não caia em armadilhas e insultos do inimigo, que às vezes vem e lança dardos inflamados para tirar você da bênção. Quanto mais você responde coisas a teu respeito que você sabe que você não é, lembra eu falando da parte do Senhor, sobre nós sermos imagem e semelhança de Deus? Tem um louvor que eu escrevi que o Senhor me colocou uma parte para falar assim, fomos criados para ser parecido com Deus, por meio de Jesus, aquele que por mim e por você morreu, mas ressuscitou e sobreviveu no terceiro dia. Tudo já estava escrito que essa hora chegaria, assim também ele virá para nos buscar, aparecendo na nuvem e todo olho verá, aleluia. Não responda a situações que você sabe que você não é, você não fez. Lembra Jesus de frente com Pilatos, momentos antes dele pegar aquela via dolorosa de ir para a cruz, aleluia. Pilatos começou a falar muitas coisas para ele, insultando, e Jesus não o respondia. Jesus não simpatizou, aleluia. Jesus não perdeu o teu tempo respondendo coisas a respeito do que ele não era. Ele sabia quem que ele era no Pai, aleluia. Temos que saber quem somos no Pai por meio de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos 5 que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Às vezes você perde um tempo da tua vida que era para você estar envolvido tanto nas coisas que Deus tem para você, respondendo pessoas que nem estão preocupadas com a tua vida em Cristo Jesus. Pessoas que às vezes estão sendo usadas pelo próprio inimigo para tentar tirar você da bênção, e você, com uma falta aí por um momento ou outro de um discernimento espiritual, tem dado o teu tempo para responder a essas pessoas. Aleluia. Provérbios 26, versículo 6. Não responda ao tolo segundo as tuas tolices, para que não te iguale com ele. Jesus na cruz com aqueles dois ladrões, o da esquerda zombando ele, salva-se daí sozinho, desce daí sozinho, salvou tanta gente. Jesus lá parado, aleluia, com teu espírito praticamente entregue, não respondeu nada, aleluia. E o da direita observou o que estava escrito em cima, Rei dos Judeus, e vendo o outro zombar ele, Rei dos Judeus, na cabeça daquele ladrão da direita, ele tem reino, meu Deus, aleluia, ele tem reinado, observando. E quando aqueles insultos parou de vir da parte do ladrão da esquerda, o da direita olhou para Cristo e falou o seguinte: lembra-te de mim quando estiver no teu reino, lembra-te de mim.
quando tu entrares no teu reino. E naquele momento Jesus respondeu ele, aquele ladrão da direita, que aos 45 do segundo tempo, pronto para a tua vida ir direto para um lago de fogo, Hades, do qual a palavra do Senhor diz que se o ramo morrer fora da videira, ele vai para um lago de fogo, porque ele não tem utilidade, é como folha seca que só serve para queimar. Aos 45 do segundo, o próprio Cristo olha para ele e diz, ainda hoje estará no paraíso. Tem noção? Não responda a situações ao teu respeito que você sabe que você não é. Você se justificar de algo que já foi pago através de Cristo Jesus e você reconheceu esse pagamento, a sua dívida está quitada, você justificar isso é como se você não reconhecesse o que Cristo fez pela tua vida. Aleluia. Você debater algo, alguma coisa, você defendeu o teu evangelho, do qual através de Cristo Jesus, né, nos salvou e nos dá a alegria de estar em Cristo Jesus, nos dá o direito de nos tornar filho, é uma coisa, mas você justificar algo que você não é mais, porque você é uma nova criatura, aí você está perdendo tempo respondendo às tolices do tolo, e você vai acabar ficando no mesmo nível que ele. Aleluia. Responda a Jesus, busque ao Senhor, busque sensibilidade para você ouvir a voz de Deus, e responda a Ele, conforme a vontade do Senhor, para que todas as coisas aqui na terra sejam bem-sucedidas sobre a tua vida, seu ministério, tudo que Ele te confiou. Amém? Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Em João 15 Ele vai falar, no versículo 15, que nos tornamos amigos de Deus. Aleluia. Que intimidade é essa? Desfrute dessa intimidade e se coloque diante do teu Pai em todo o tempo, em todos os momentos, desde a primeira hora do teu dia até a última hora do teu dia, quando Ele te coloca para dormir. É o cuidado do Pai. Nesse intervalo, desde o teu levantar até o teu deitar, não dê espaço para mais nada, a não ser para a presença do Espírito Santo se manifesta na tua vida. Deus te abençoe e te guarde.